Para não passar em branco, reforma ministerial de Lula terá prazo de validade. Há riscos para a governabilidade em 2024. Manchete do Estadão. Voto secreto definido por Lula é chamado de arcabouço retórico e inconstitucional no STF. Manchete do Estadão. Com 27 mortes, uma última passagem do ciclone extratropical supera a maior tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul. Matéria do G1. Mini-reforma eleitoral confira os principais pontos em discussão na Câmara dos Deputados. Manchete do R7. Rompimento de reservatório destrói casas, carros e deixa feridos em Florianópolis. Está na Isto É. Sul chega a 28 mortes após ciclone. 27 vítimas são do Rio Grande do Sul e uma vítima em Santa Catarina. As manchetes são do UOL Notícias. Marina Silva reconhece divisão sobre proteção ambiental em meio à exploração do petróleo. Jornal do Brasil. Estado eficiente. Mais de 30 penduricários turbinam remuneração de servidores. O Globo. Verbas estas chegam a dobrar salário, principalmente no judiciário. Gasto com o pessoal no Brasil de 13,5% do PIB é o maior que a média das nações ricas. Dessas aí, qual delas vocês podem... O Brasil é uma nação rica, só não sabe empregar sua riqueza de forma correta. Exatamente. A riqueza exige, nós não somos pobres, pelo contrário, somos abençoados por Deus de ponta a ponta, né? E só que a riqueza está se esvaindo. Dessas aí, qual vocês querem comentar? Eu vou comentar aqui sobre, porque é da minha área, né? Vou falar aqui como advogada, dessa questão, desse pronunciamento do presidente Lula a respeito de colocar sigilo e não dar publicidade aos votos dos ministros do STF. E vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que, mas nos Estados Unidos e em outros países a Suprema Corte não se pronuncia. Não é verdade, então, esclarecendo aqui para quem nos ouve e nos assiste, não é verdade, os votos são públicos, sim. A diferença é que, em alguns países, talvez essa transmissão ao vivo dos votos, como temos hoje, e isso veio a partir do julgamento do Mensalão, talvez essa publicidade na mídia seja menor. Mas os votos são públicos, sim, e fundamentados, e todos conhecem qual é o pensamento do ministro da Suprema Corte, o que levou ele a chegar naquele voto, né, os fundamentos. Além do que, isso é uma garantia constitucional, salvo o melhor juízo, se eu não estiver enganada aqui, presente no nosso artigo 37 da Constituição Federal. Então, para que isso seja possível, né, como quer o presidente Lula, precisa primeiro combinar com a Constituição Federal, o que não é possível. O artigo 37, que dá publicidade às decisões judiciárias e tudo mais, não é uma cláusula pétrea, mas entendemos que, se está na Constituição Federal, acaba sendo uma cláusula pétrea. Outro comentário para finalizar é a respeito da diferença que nós temos, porque se você for comparar, mas nos Estados Unidos não é público. É público, além do que a democracia nesses países, como os Estados Unidos e a França, funciona. Não é o caso da democracia aqui no Brasil, infelizmente, né? Que diga-se, o próprio presidente Lula julga como relativa. Eu vou destacar também o desatino do Luiz Inácio, que resolveu falar sobre essa questão da publicidade dos votos do Supremo Tribunal Federal. Me parece que o estágio de loucura dele está ficando um pouquinho maior, mas eu entendi o que ele quis dizer o que está por trás ali desse... a Maria Antonieta Tupiniquim. Esse comentário dele, o por detrás, foi por conta de comentários da própria militância petista que criticou alguns votos do Cristiano Zanin. Votos que, por sinal, foram corretos. Mas não é esse pessoal que é a galera do amor, que não tem ódio, que não tem nada. Então, para você bloquear o ódio da esquerda, você tem que silenciar, inclusive, os votos do Supremo Tribunal Federal. É, no mínimo, estranho, não é? Então, eu acho que o Lula ele exagerou, agiu contra a Constituição, que prevê o princípio da publicidade para todos os atos do Poder Judiciário, salvo, lógico, aqueles casos de sigilo e coisas do gênero, mas tornar votos
sem publicidade é uma loucura. Então, aliás, a publicidade é um princípio do direito administrativo, né? Da administração pública. Chama atenção essa questão do voto ser secreto, essa caixa de Pandora, né? Que a gente tem que abolir isso, porque você observa um promotor de justiça, ele põe a cara, ele enfrenta o crime organizado, ele se expõe, ele põe a cara. Um policial também se expõe. Um juiz, em determinada instância, se expõe. Então a gente espera que o do STF também não tenha que se esconder, principalmente por um voto, e que o brasileiro deve saber. Afinal de contas, todos os poderes emanam do povo. Aqueles com eleição direta ou não, mas emanam do povo. Então o voto secreto aí não cabe, né? Eu entendo que o grande problema, Márcio, é quando você enfrenta alguns princípios e você perverte esses princípios. Quando você tem uma corte e ela quer julgar de modo apenas político e não técnico, acontece esse tipo de coisa. Porque aí sim, os ministros eles vão ser confrontados na rua, porque eles estão fazendo coisas ali que não condizem com a atividade deles. Então acaba sendo contestado, sim. Agora, é lógico que essa contestação ela não pode ultrapassar nenhum limite, não pode colocar em risco a vida do próprio ministro, mas eles devem ser contestados sim, porque quando eles julgam contra a Constituição, que é o dever deles, eles precisam ser contestados. Além disso, outro ponto também que merece observação aqui é o seguinte. Claro, ninguém defende aqui nenhum tipo de agressão a qualquer instituição, principalmente aos juízes. Todos têm que ser respeitados enquanto cidadãos e tudo mais. Contudo, quando você aceita a carreira da magistratura, e principalmente, né, no caso, quando você aceita ser juiz do ministro do Supremo Tribunal Federal, você traz junto o ônus, não é? Você recebe o bônus, mas você também assume o ônus. Qual é o ônus? Você vai estar sujeito a críticas e a diversas situações e condições que você se coloca a partir do momento que você aceita o cargo, né? Dito, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora parece que reviu a posição dele, mas era um dos posicionamentos dele. Quem não quer ser criticado, me parece que a fala é mais ou menos assim. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser avaliado, passar sob o crivo da população e do julgamento, que não exerça nenhum cargo público. Quando ele deu essa declaração, ele estava realmente muito correto, porque é isso. Quando você aceita, você também tem que se sujeitar às condições que o cargo impõe. Não é obrigado, né? Não é obrigado. Exato.